Deus está presente! Viva Jesus em nossos corações para sempre! A nossa saudação a você que sintoniza a Super Rede Boa Vontade de Comunicação em qualquer ponto desse imenso Brasil, também no exterior, e que a partir de agora acompanha esse momento de diálogo, de interação, de tirar as dúvidas da nossa audiência. Nós estamos na Semana Santa Jesus Vive, o período em que nós celebramos a ressurreição do Cristo, a vitória dele sobre a morte e, portanto, sobre todos os impossíveis. E muito a gente fala sobre o recado dessa ressurreição, o recado da Páscoa, da Semana Santa para a nossa existência, sobre os impactos, inclusive, da ressurreição na nossa autonomia, no nosso poder. E a gente tem recebido muitas perguntas sobre isso, sobre a ressurreição de Jesus e o poder dele, o poder do Cristo em nós. E a gente vai então tirar essas dúvidas, algumas delas agora. A gente inclusive convida você a continuar mandando as suas questões para a gente pelo WhatsApp. Você pode mandar em texto ou em áudio para o código de área 11 998318195 ou ligando 0310 07 940. A gente conta hoje com a participação da ministra pregadora da Religião Divina, irmã Paula Sueli. Seja muito bem-vinda, bom dia com Jesus, Deus está presente. Paula. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Como é bom estarmos juntos sob a proteção do Cristo de Deus, refletindo sobre o seu legado de vida eterna para a humanidade. É verdade. A gente percebe o interesse da nossa audiência sobre esse tema. A gente vai começar com uma pergunta que chega do sul do nosso país, de Florianópolis, Santa Catarina. A pergunta da Eliana Lopes, e ela escreveu assim: tenho dificuldade de compreender como a humanidade se libertou da morte se foi Jesus quem ressuscitou. Gostaria de entender porque nós, seres humanos, não temos o mesmo poder que ele. Paulo. Bom, Eliana, que importante a sua dúvida, hein? Eu busco um artigo muito especial do irmão Paiva para a vida toda, mas especialmente para compreendermos a Semana Santa, a mensagem do túmulo vazio. E nesse artigo ele nos ensina assim: com a ressurreição de Jesus, a morte deixou de ser o lúgubre ingresso para o nada, deixou de ser o lúgubre ingresso para o nada, porquanto na verdade é a esplendorosa revelação de que a felicidade em Deus, o provedor de todas as carências, é eterna, como perenes são as realizações do bem na terra e no espaço. Respeitemos a vida e ela nos abençoará. Então, para nós conseguirmos compreender esse processo de libertação, nós temos que entender o impacto da vitória de Jesus sobre a morte na história espiritual da humanidade. Porque, embora boa parte dessa humanidade intuísse que a vida é eterna por experiências espirituais, mediúnicas, aparições, revelações proféticas, foi a ressurreição de Jesus que trouxe a prova incontestável dessa realidade. Quando Jesus cumpre aquele terrível calvário, aquela morte pública, injusta, cruel, e ressuscita, aparecendo aos seus discípulos, aliás, aparecendo a várias testemunhas, convivendo com seus discípulos por dias a fio, ascendendo aos céus também publicamente, Jesus demonstra que a morte não é o fim. Isso não quer dizer que a morte não seja necessária, que ela não traga aprendizados importantes para o nosso espírito. Se ela não fosse necessária, ela não existiria. Mas isso significa que a morte não é a eliminação do espírito. O espírito é o que nós somos, criados, que fomos à imagem e semelhança de Deus, como sabemos desde a Gênese mosaica, vemos lá no capítulo 1, versículo 27. E esse ser criado à imagem e semelhança de Deus, que é espírito, conforme Jesus revelou no seu Santo Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 24, esse ser espiritual continua existindo após a morte, como já existia antes desta vida material. Então, quando Cristo vence a morte, ele quebra os nossos grilhões, ele quebra essas algemas que nos prendiam, a tremenda ilusão de que a morte fosse a eliminação da nossa vida, da nossa existência, da nossa consciência, dos nossos sonhos, do amor que sentimos. Graças à ressurreição de Jesus, nós aprendemos que vale sim a pena viver, porque o nosso esforço
em vida material não será perdido com a morte. Aquilo que nós aprendemos continuará conosco, o bem que fizemos seguirá com a nossa consciência, além de deixar bons frutos aqui na terra, nós continuaremos fazendo parte da vida das pessoas que nós amamos e que nos amam, nós que continuaremos evoluindo e crescendo, e quando nós voltamos ao mundo espiritual na hora certa, né, sem termos atentado contra a nossa vida, que é a pior desgraça que pode acontecer na história de uma alma, oremos muito pelos nossos irmãos que sofrem as dolorosas consequências do suicídio no mundo da verdade, mas quando voltamos lá, sem termos atentado contra a nossa vida, esse momento é um momento de imensa felicidade, que nós voltamos para casa. Nós voltamos para o nosso lugar, nós nos sentimos completos novamente, nós somos abraçados por aqueles espíritos que nos amam, não apenas dessa vida, mas de muitas existências. Não existe a eliminação da nossa identidade, da nossa história, nem dos nossos sonhos e nem do nosso futuro. O que acontece é a retomada dessa alegria profunda de existirmos em Deus. Então Jesus mostrou: a morte não é nossa inimiga, nós não somos reféns da finitude, nós existimos eternamente, e viver segundo essa liberdade nos faz valorizar ainda mais, inclusive, a experiência de vida que nós temos, graças à permissão de Deus, aqui no plano material. Isso é liberdade, liberdade verdadeira. A gente agradece a pergunta da Eliana Lopes de Florianópolis, Santa Catarina, que compartilhou com a gente essa questão que certamente representa também a dúvida de muita gente. A gente traz também aqui hoje, irmã Paula, a dúvida do Antônio da Conceição. Ele é de Belém, no estado do Pará. Nossa saudação a todo mundo que está no estado do Pará e no norte do nosso país acompanhando a programação. E ele escreveu assim, mandou a pergunta pelo WhatsApp. Estou enfrentando um processo na justiça e é pouco provável uma vitória. Eu conversei sobre isso com a minha tia e ela falou para eu nunca acreditar em impossíveis, porque Jesus derrotou todos os impossíveis quando ressuscitou. E aí ele pergunta: queria entender isso e como poderia ajudar a enfrentar a minha situação. Nossa, Antônio, que Jesus te fortaleça, viu? Nesse processo, nós estamos orando por você, pela sua vida, pelo sucesso que você busca alcançar. E vamos continuar, então, estudando aquele artigo, a mensagem do túmulo vazio, porque na sequência, o irmão Paiva diz essas palavras que vão confortar o seu coração e vão trazer a resposta para a sua dúvida. Ele escreve assim: quando o celeste amigo revelou o túmulo vazio, acabou com os impossíveis, porque ressuscitou, conforme prometera, da morte para a eternidade. E nós com ele, graças a Deus. Olha o que o meu pai está nos ajudando a compreender. O túmulo era a demonstração, pelo menos aparentemente, de que era impossível Jesus triunfar. Que a sua missão tinha sido derrotada pela intolerância cultural, política, social e religiosa daquele tempo. Que ninguém poderia defender impunemente a resistência do amor e da paz, porque Jesus teve a ousadia de dizer: é o amor que prevalece, é pela paz que faremos um mundo melhor. Isso parecia absurdo para muita gente. Então, colocá-lo num túmulo era dizer: ninguém defenderá isso aqui impunemente, não. Porque a disposição da ganância, da violência, daquelas lideranças, né, sociais, daquele espírito de guerra, né, o espírito belicoso do Império Romano, as pessoas não conseguiam entender aquela mensagem de amor, de paz, de entendimento, e pretendiam punir Jesus com a morte. Então, matar o Cristo seria a estratégia dos seus opositores para calá-lo, né, calar Jesus e eliminar a sua doutrina. Mas Jesus deixou o túmulo vazio. É isso que o irmão Paiva está nos ensinando a perceber do exemplo do Cristo. Quando ele faz isso, quando Jesus deixa o túmulo vazio, ele desmoraliza aquela tentativa inútil de destruí-lo. Ele demonstra que o Espírito integrado em Deus impera sempre sobre todas as dificuldades. É a vida espiritual que impera sobre a matéria. E mesmo nas condições materiais mais desfavoráveis, naquelas em que a gente sente que tudo está perdido, que nós seremos derrotados, que se nós não abrirmos mão de quem somos, nunca triunfaremos. Jesus inverte essa situação, ele mostra: não, quando você se mantém fiel aos seus bons valores, fiel a Deus, fiel àquilo que você aprendeu dos céus, mesmo as dificuldades materiais maiores não poderão derrotar você. Mantenha-se fiel aos seus compromissos espirituais, seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa digna, persevere ao lado do amor e da justiça, e seu esforço nunca será perdido. Então, se aquilo pelo qual nós estamos lutando, pelo que você está lutando, é justo,
Se você está buscando enfrentar as injustiças e dificuldades deste mundo, imagine a força dessa consciência que Jesus está transmitindo a você e a todos nós, porque ela nos dá tranquilidade de alma, a certeza de que nada está perdido, mesmo quando os recursos humanos e materiais parecem ter se esgotado. Ela nos dá a certeza de que nós não estamos sozinhos enquanto essas situações desafiadoras acontecem, como Jesus não esteve sozinho e está ao nosso lado para enfrentarmos as dificuldades. Essa consciência nos dá forças para suportar, para recomeçar quantas vezes sejam necessárias e não desistirmos das nossas convicções mais nobres, mais generosas, mais justas, aquelas que aprendemos de Deus. E essa consciência também nos dá serenidade para entender que a justiça divina está sempre agindo, mesmo quando não pareça. Então, enquanto a justiça humana não fez ainda plenamente o seu papel, a justiça de Deus já está agindo. Nós não precisamos ceder ao desespero. O Cristo nos dá, com túmulo vazio, o recado de que a vitória do bem é sempre possível e que a crueldade nunca vai imperar neste mundo, porque o mundo pertence a Deus, ao Cristo, e a iluminação que Jesus nos deu com a sua vitória sobre a morte nos dá resistência para enfrentar as dificuldades maiores, inclusive essa que você está enfrentando neste momento. Você não está só, conta não apenas com as nossas orações, mas com a ação decisiva dos seus anjos da guarda, do mundo espiritual superior, para que você vença não só essa dificuldade específica que parece tão grande agora, mas as que ainda virão e que serão superadas pela sua integração em Deus. A gente agradece a pergunta do Antônio da Conceição, de Belém, no Pará, que compartilhou e confiou, né? Confia a religião divina, a resposta sobre essa questão tão importante. A gente reforça aqui, a irmã Paula trazia os trechos do artigo A Mensagem do Túmulo Vazio, está no blog paivaneto.com e você pode fazer a leitura na íntegra desse artigo. E a gente traz aqui mais uma pergunta agora de um ouvinte que preferiu não se identificar, ou uma ouvinte. E a pessoa escreveu assim pra gente: já ouvi vocês dizendo para, quando estivermos diante de um sofrimento muito grande, pegarmos os exemplos de Jesus para alcançar a superação e a renovação. Mas nesse momento, não me sinto assim, infelizmente. E mesmo com o exemplo dele no meu coração, eu não estou tendo essa capacidade. Então ela pergunta, irmã Paula, o que posso fazer? Acho que esse é o sentimento de muita gente neste momento, e vamos ouvir o que a religião divina tem a nos ensinar. Também no blog paivaneto.com nós encontramos esta palavra de autoria dele. Todas as criaturas de boa vontade, a partir do extraordinário exemplo de Jesus, tornam-se capacitadas para pegar até mesmo da dor e com ela alavancar a coragem, alcançando a vitória prometida por ele aos que perseverarem nas suas palavras, conduta e obras. Então a resposta objetiva, né, o que você pode fazer? Perseverar nas palavras, condutas e obras do Cristo. Então você está se sentindo fragilizada, fragilizado? Tudo bem. Você é um ser humano, você é um ser espiritual vivendo uma experiência na matéria e se sentindo impactada ou impactado pelas dores e aflições deste mundo. Faz parte do nosso caminho, ninguém precisa se sentir culpado, ninguém precisa se sentir a pior pessoa do mundo por isso, porque não é. Faz parte da nossa condição. Nós sentimos muitas vezes aflições, sentimos medo, mas o que vai determinar o nosso destino é como nós vamos reagir a isso. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui na religião divina é que nós podemos contar com Cristo. Você não está sozinho, você não está sozinho. Conte com o poder do Cristo de Deus. E conte conosco, que aqui estamos trabalhando em nome dele. Você precisa de ajuda para conseguir se concentrar, para conseguir orar, para conseguir entender as respostas de Jesus para a sua vida? Você encontrou essa ajuda. Estamos aqui. Hoje é necessário o distanciamento social, é verdade, mas não o espiritual. Então nós continuamos à sua disposição. Conte conosco. Entre em contato com a religião divina para que possamos orar juntos,
juntos para que possamos buscar no Evangelho, Apocalipse de Jesus, as respostas necessárias ao seu coração. Porque assim, a gente se sente indefeso, a gente se sente frágil, mas essa não é a realidade do nosso espírito. Em espírito, nós somos infinitamente capazes em Deus, e é isso que você vai descobrir ao conhecer os ensinamentos de Jesus, ao confiar em tudo aquilo que ele nos convidou a fazer, tendo coragem de seguir os seus exemplos. Você vai romper com essas barreiras do sofrimento, você vai sentir dentro do seu coração esse impulso divino ao progresso, à realização no bem, à reação diante das dificuldades. Então a gente descobre, quando resiste em Jesus, que até na dor a gente é capaz de resistir, de unir, de confiar e de recomeçar. Não é fácil, realmente não é fácil, mas é possível. E nós vamos ajudar a você, nós vamos te ajudar a encontrar esses caminhos de resistência, porque tudo isso começa na nossa capacidade de serenar o nosso coração. Então, às vezes, quando a gente está sofrendo, até fazer uma prece parece possível, mas não é. E você não estará sozinho, não estará sozinho. Conte conosco, entre em contato agora. Nós vamos ajudar você a se concentrar, a orar, a colocar os seus pensamentos em ordem, a compreender os seus sentimentos, e tudo isso, compreender os caminhos que você pode seguir, mas tudo isso acontecerá a partir do Evangelho Apocalipse de Jesus, porque não há uma aflição neste mundo que não tenha sido prevista por Jesus, para a qual ele não tenha trazido uma solução concreta, que funciona, segura. Então conte conosco para isso, nós estamos à sua disposição, e em Jesus você encontrará motivos para continuar, forças e caminhos seguros para trilhar, então, com serenidade, amor, espírito de justiça e muita paz, o seu roteiro neste mundo. Te agradece mais uma vez a você que mandou pra gente essa pergunta, e lembra aqui que esse é um direito que a Super Rede Boa Vontade de Comunicação preserva. Então, se de repente você tem alguma dúvida que você quer mandar para esse quadro e fica um pouco preocupado com uma exposição, de repente é uma situação um pouco mais delicada, você pode pedir para nossa produção que não seja identificado no ar. Essa informação, esse pedido será respeitado, como nós sempre fazemos aqui nesse momento no Comando da Esperança. Irmã Paula Sueli, muito obrigada pela participação, pelas informações que trouxe para a gente em nome da religião divina nesta manhã aqui no Comando da Esperança. Eu que agradeço essa oportunidade, que Jesus abençoe e conforte a todos. Viva Jesus em nossos corações para sempre.